E esse período eleitoral foi bizarro, né? A gente que trabalha, a gente foi muito atacado, e não só atacado, também sofreu muito se questionando enquanto jornalista. Ô, Pétria, tu estava envolvida num trabalho que tinha a ver com como a inteligência artificial mexeu com a eleição de 2018, não é? Foi. A gente fez isso? Porque assim, eu sou jornalista, né? Sou jornalista há quase há 20 anos e praticamente minha carreira inteira na CBN. E essa história de desinformação, Igor, é um negócio que me deixa muito inquieta. Porque, igual o Miguel tá falando aqui, assim, é muito aflitivo pra gente que trabalha com informação ver a desinformação correr solta. Isso não tem por onde, né? A internet é um bicho infinito de informação ruim. Então, como é que a gente se disciplina um pouco para, enfim, conseguir um pouco mais de consciência, né? E esse período eleitoral foi bizarro, né? A gente que trabalha, a gente foi muito atacado, e não só atacado, também sofreu muito se questionando enquanto jornalista. Então, em 2018, na época das eleições, a gente com uma turma muito bacana, teve o History Channel envolvido, uma baita produtora que é a Allo Company, a gente decidiu fazer uma investigação sobre o caminho da desinformação, fazendo esse recorte das eleições, porque foi a história, né? Foi o momento em que os políticos maciçamente operaram nas redes sociais. E o lance, cara, mais interessante foi que as redes, elas foram muito subestimadas. Foram. Então, assim, era um negócio de diversão, de gamer. Quando as pessoas e as autoridades se deram conta que as redes sociais estavam sendo decisivas para o rumo do país, da política, não só no Brasil, mas isso mundial, a gente perdeu muito tempo, eu acho, sem dar crédito para as redes, para a internet e tal. Então, aí em 2018, a gente gravou esse documentário, A Verdade da Mentira, para realmente mapear, mostrar como os robôs atuam. Acho que o Miguel também pode falar um pouco disso, nesse processo de desinformação e alienação das pessoas. Então a gente já não tem base, não tem educação, estamos muito condicionados a consumir o que a gente acredita. Uhum. E aí com esses robôs, com má intenção e com gente que é paga para desinformar. Então não é que assim, fala-se muito disso, né? A tia do Zap que mandou uma desinformação, uma informação errada. Não, tem gente maliciosa que está ganhando dinheiro e tá ganhando, e ganhou e ganha ainda, para disseminar desinformação, mentira. E é muito triste a gente ver que a política ela é totalmente inundada disso, né? Então foi em 2018 que a gente fez esse documentário, que na verdade tem muito a ver com o trabalho do jornalista hoje, né? Que é tentar trabalhar a si mesmo a questão de identificar o que é verdade, o que é desinformação e passar isso pro público, né, cara? Em 2014, eu já tava na internet e eu também tava trabalhando, eu dava aula de inglês também, e eu já vi ali uma movimentação, mas era muito tímida. Tanto que a minha galera tinha certeza que a Dilma não ia ganhar, porque tinha uns videozinhos, assim, muito divertidos e tal, que todo mundo compartilhava, não sei o quê, sobre o Aécio. E aí ficou naquela parada ali, todo mundo achando, não sei o quê. E lá quando chega em 2016, eu lembro que começou, pelo menos foi quando eu notei que começou o lance do mito, do Bolsonaro, não sei o que e tal. Bom, aí tinha todo um sentimento anti-PT que a internet, ela começou não sei, inflar a parte boa, talvez, do Bolsonaro, ou o que as pessoas queriam, que era um cara anti-PT, né? Então começa aquela história de mito, de não sei o que e tal, aparece os vídeos dele lá brigando com os outros, não sei o que. E eu lembro que nessa época eu fiz um videozinho num canal que eu nem posto mais faz muito tempo, que eu tava falando que a ideia do vídeo era falar, cara, não sei, hein, fica esperto, porque esse cara é deputado há 30 anos, né? Tem todo ele não é exatamente um outsider, é político e tudo mais, então tem todo... Não é exatamente isso que vocês estão falando, ele não é o Messias, ele não é o salvador da pátria e tudo mais. E as coisas foram se desenrolando, e aí quando chega lá em 2018, a gente já tá num ponto muito crítico,
Que aí é mamadeira de piroca. Já tava tudo... É um monte de história assim que é do arco da velha e você fica até se perguntando como é que as pessoas acreditam naquilo. Mas isso tem a ver com a BrainNet. Mas totalmente. Mas o business plan veio de fora. Porque a eleição de 2016 americana é decidida pro Trump. A Hillary era totalmente favorita. Tanto é que o New York Times... eu tava lá na noite anterior na noite da eleição, deu a vitória da Hillary, chegou a 90 e poucos % que ela vai ganhar e foi um choque até pro Trump, tá? Mas teve a história também do Brexit. Brexit, eu ia chegar, começa nesses dois eventos. Tem uma lenda que o Trump, quando recebe, uma lenda, quando ele recebe a informação que ele ganhou a eleição, tá todo mundo festejando, ele tá assim, e ele, é isso então eu sou escolhido de Deus. Olha, então, se você tivesse Deus me colocou aqui. Naquela noite, se você estivesse nos Estados Unidos vendo a televisão, quando ele sai do camarim pra vir dizer que ganhei e tal, a cara de terror dele, da família, de todo mundo, eu duvido, a minha sensação, claro, não posso provar, mas eu olhei pra aquele cara naquele momento e falou, o cara não queria ganhar de jeito nenhum. Era tudo marketing pra promover os negócios dele, pra promover o barato, e de repente caiu no colo dele. E juro, eu moro numa área muito perto da universidade, dentro da floresta que tem na universidade, então as casas são muito distantes, né? Você tem um sossego, é uma coisa de louco, né? Tem um espaço muito grande, dá quintais. Dá pra ouvir um Deep Purple bem alto. Eu levei a loucura à vizinhança várias vezes. Mas enfim, eu saí na rua, depois que veio a notícia, e os vizinhos todos saindo, um olhando pra cara do outro e falando, não é possível que ele ganhou. Ninguém acreditava. Ninguém podia acreditar. E o Brexit é a mesma coisa. Se você for olhar a equação no papel, sair da Europa foi um desastre para a Inglaterra. Só que o que se vendeu? Se apelou para o nacionalismo, para a Inglaterra ser uma ilha única, que eles iam conseguir ter um futuro muito melhor, que eles punham mais dinheiro na Europa do que a Europa dava preso, que é mentira, é o inverso. Tá? E isso foi trazido para cá. Então eu não tenho nenhuma noção, mas para mim a eleição de 2018 usou métodos que vieram de fora. Tá. Eles foram implementados aqui porque Miguel, havia um interesse. O que eu acho interessante, assim, até o que o Igor estava falando, eu acho que você tem um desejo, talvez, de uma nação, né, um sentimento de uma nação que vinha aí de um processo de descoberta de muita corrupção. Então, se tinha um sentimento, talvez, até do país, de ter sido traído por um projeto político anterior, quando a gente teve o impeachment e tudo mais. Então, eu faço muito essa conexão com o que você fala da BrainNet, porque você tem um desejo de uma nação, de uma parte, né? De uma nação, de uma parte, que aí catalisa a imagem num político, essa ideia de um político salvador, que é uma coisa que o Brasil tem muito, né? Essa figura, que um político vai, enfim, salvar o país inteiro. Então, a gente vive muito períodos de alternância. Mas você sabe que as coisas são até mais comuns. E aí, com a tecnologia, isso... Exato, mas a primeira eleição moderna a ser decidida por meio de tecnologia que não o rádio foi a eleição do John F. Kennedy com o Richard Nixon no final começo dos anos 60, onde os debates presidenciais foram pela primeira vez televisionados. Então, pela primeira vez, os americanos viram os caras trocando ideias, não pelo rádio, mas viram os caras. E sabe, vários analistas de mídia, inclusive o McCulloch, dizem que o Richard Nixon perdeu aquela eleição, que aliás, alguns dizem que ele ganhou, né? Que o pai do John F. Kennedy era um cara em Chicago que estava envolvido desde os anos 20 com a proibição do álcool, conhecia todo mundo e, né, deu uma maneira. Essa é a lenda que se ouve lá nos Estados Unidos. Mas o próprio John McCulloch fala, o Marshall McLuhan, desculpe, fala, no debate o Richard Nixon começa a suar. Tinha uma luz muito intensa e ele era um cara que suava demais. E ele começa a molhar o colarinho. As pessoas em casa... E o John Kennedy, aquele cara moço, jovem, loiro, né, católico, todo cheio, casado com uma mulher maravilhosa e tal. Tranquilo. Como se tivesse, né? Os caras interpretaram em casa que o Richard Nixon estava com medo. Que ele não era um cara de fibra pra... Mas de maneira inconsciente? De inconsciente. Ninguém declarou isso abertamente. Mas o fato dele começou a suar e começou a pegar o lenço e limpar a testa e limpar o rosto, porque ele suava muito mesmo. Depois eu li o livro
da história do Nixon, contando como ele ficou desesperado, porque ele era um cara que suava muito nos estúdios, né? O inconsciente coletivo americano achou, esse cara tem medo. Esse cara, porque lá isso conta, né? O machão, o Trump teve muito porque ele fala aquelas absurdos e as pessoas acham que ele é, né? E por exemplo, meu pai aqui no Brasil, que era foi juiz durante 40 anos, virou para mim e falou, veja, nós estamos fazendo o julgamento pela internet. Nós estamos decidindo quem é culpado e quem é inocente sem o due process. E meu pai não era um cara de esquerda jamais, muito pelo contrário. Então, mas ele percebeu como as mídias sociais estavam influenciando o processo do judiciário normal. E, Miguel, entendeu? A gente fez muito documentário de 2018, porque também estava acontecendo um negócio, Igor, muito, muito, assim, assustador em relação às redes, do tal do linchamento virtual. Sim. O nosso medo era o que vão acontecer nessas eleições, isso em 2018, tão acirradas, com as redes tão inflamadas, e é claro que a gente teve essa preocupação agora também, óbvio, mas ali foi muito decisivo, assim, cara, a gente pode morrer por causa de acirramento político e por causa de mentira. Isso aconteceu na Índia, aconteceu em outros países. Sim. A jornalista Patrícia Campos Melo fez um trabalho até anterior às eleições muito forte na Folha, contando muita coisa que já vinha acontecendo, essa preocupação com as redes. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter até hoje, e muito forte, porque isso não está ainda é meio terra de ninguém, sabe? É claro que já tem legislação, o TSE foi muito em cima, correu muito atrás do prejuízo, né? A gente fala isso no documentário mesmo. Como as autoridades, porque a justiça ela sempre vai atrás dos fatos, né? Ela não consegue se antecipar se você não tem ali um crime, um problema. Então teve que correr atrás durante todo esse tempo. É claro, essas eleições já foram um pouco melhores, mas a gente vai olhar para esse período da história na hora de estudar e ver quão importante foi. A gente tem que ter o tempo inteiro entendendo quais são as lições que a gente tira dessa nossa falta de atenção em relação às redes, a linguagem política. Quando vocês começam a fazer esse trabalho, é muito importante esse trabalho de cidadania, de linguagem, de levar informação, mas a informação tem que ter credibilidade. É tudo isso que a gente está discutindo hoje.